Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta videoaula. Na aula de hoje, dentro do nosso curso de C#, iremos ver uma forma diferente de se tratar exceções. Da mesma forma, iremos então incrementar um pouco mais o nosso estudo a respeito de herança dentro do C#, dentro dessa linguagem orientada a objetos. Então, o que eu vou fazer hoje? Vai ser feita uma aplicação parecida com as que a gente tem feito desde o início do curso, só que essa aplicação irá tratar as exceções de uma forma um pouco diferente usando herança, né? Então vamos criar um novo projeto. Até essa aula poderia se chamar o que eu faço com isso, né? Na realidade a gente aprende tanta coisa no curso, mas a usabilidade daquilo que a gente aprende, às vezes para o aluno que está aprendendo a linguagem fica um pouco no ar, né? Não fica concreto. Então, essa aula de hoje é justamente para dar um pouco mais de solidez nesse conhecimento do aluno que o aluno está adquirindo dentro do curso, né? Vamos então chamar de exception sample. Nós vamos usar aquilo que nós já aprendemos sobre exceções, sobre tratamento de exceções, de uma forma um pouco diferente. Vamos lá então. Na realidade, quando eu tenho uma herança, a herança se caracteriza pelo quê? Ela torna possível com que eu herde de uma outra classe todas as características dessa classe pai. Então, a classe filho possui a sua implementação e mais todas as características da classe disponíveis na classe pai, como nós vimos nas aulas anteriores, né? O que eu quero demonstrar nessa aula de hoje é justamente que, para tratar exceções, eu também posso utilizar herança. Na realidade, eu quero criar agora, dentro do meu programa que eu estou fazendo, um tratamento especializado de heranças, né? de exceções, um tratamento personalizado de exceções. Por quê? Relativamente ao meu software, ele deve possuir diversas regras de negócio, e quando essas regras de negócio não são supridas da maneira esperada, então eu vou fazer com que o meu sistema gere uma exceção e que essa exceção seja tratada de uma forma específica, de uma forma personalizada. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe. E eu vou dizer que essa classe vai ter um nome especial para um tratamento que eu quero dar específico dentro do meu aplicativo, né? Too big argument exception. Então, o que seria? Um argumento muito alto, um número muito alto, que seria além de um limite dentro da minha regra de negócio, né? Então, eu vou chamar ele dessa forma. Bem, essa classe, vou colocar para pública, do tipo pública. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que ela vai herdar de exception. System.exception, né? Ou apenas exception, já que o system está declarado aqui em cima onde eu estou achurando no momento. Perfeito? Bom, quando eu criei essa classe toBigArgumentException, herdando de exception, ela vai herdar todas as características que uma classe de tratamento de exceção possui. Tanto que se você der aqui um public override, ele vai mostrar todos os métodos e todas as propriedades que eu posso dar esse override dentro dessa minha classe de exceções. Perfeito? Aqui no caso eu vou fazer um exemplo simples, então não vou incrementar o exemplo muito. Eu quero demonstrar uma dica para o pessoal que está fazendo o seu sistema de uma forma diferente de se tratar as exceções dentro do sistema, né? Não tratar de uma maneira clássica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu usuário digitar alguma coisa, né? Então, vou colocar um console readline dessa forma e vou armazenar isso dentro de uma variável inteira. É lógico que nessa posição, então,
eu preciso colocar um int.parse ou um convert to int, né, como nós vimos anteriormente, para que esse número seja, então, transformado num inteiro. Supondo que o nosso sistema, então, vai receber, então, um número inteiro, né? Esse inteiro, então, eu vou perguntar a ele se o inteiro for maior que 100, então o que ele vai fazer? Ele vai dar um throw new toBigArgumentException. Se esse número for maior que 100, então ele vai disparar um erro. O throw justamente tem essa função, né? Ele dispara uma exceção. Dispara uma exceção que o número está muito grande, muito alto, né? Acima de um limite que a minha lógica de negócio está permitindo. Perfeito? Bem, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Vou colocar um try. Vale lembrar que essa é uma forma de se implementar isso. Existem diversas formas de se implementar o controle de erros dentro de uma classe. Eu estou mostrando uma nesse momento, né? Catch. E agora no catch é que eu tenho que fazer o tratamento desse erro. Veja bem. Se eu fizer dessa forma, o que o catch vai fazer? O catch vai identificar se esse erro que foi levantado foi do tipo toBigArgumentException. Se foi, então ele vai entrar dentro da lógica do catch. Que aí eu vou colocar seu argumento está muito grande, né? Além dos limites. Bem, esse catch, então, ele está tratando um erro específico que foi disparado através do throw. Ok? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu posso adicionar nesse mesmo bloco try-catch um outro catch para uma exceção comum. Uma exceção do tipo, por exemplo, aqui eu estou recolhendo, então, pedindo para o usuário digitar caracteres inteiros. Se eu digitar uma string aqui e ele tentar converter para inteiros, vocês vão concordar comigo que vai disparar uma exceção. Essa exceção não vai ser do tipo personalizado que nós criamos aqui. Ela vai cair, então, para esse segundo bloco de exceção do meu sistema. Então, eu posso pedir para o meu software, então, mostrar tal string, né? E aqui no final, então, eu uso um console read key para parar o sistema. Pedir uma interação do usuário. Perfeito. Bom, então, recapitulando. Nós temos dentro do nosso bloco try, né? Variável int i, que está recebendo o valor digitado pelo usuário. Se esse valor for maior que 100, vai disparar um erro, que o argumento está muito alto dentro do catch. Por quê? Porque ele vai dar um throw, e o throw dispara uma exceção, então, nesse caso, né? Veja bem, você só consegue fazer isso porque essa classe está herdando da classe exception do framework.NET, perfeito? Então, ele vai executar a lógica que está dentro da nossa classe personalizada. Caso contrário, se houver um erro de um outro tipo, então ele vai executar, vai mostrar ao usuário apenas a palavra exception. Esse software não vai explodir, né? Não vai dar um problema
de runtime, né? Os erros estão sendo previstos dentro da nossa lógica, né? E é muito importante o desenvolvedor ter isso dentro do seu código, colocar justamente esses blocos de try-catch, e fica muito legal colocar no sistema também esses erros personalizados, né? Você tratar os seus erros dessa forma. No caso, dentro dessa minha classe aqui, eu posso ter então uma lógica de desenvolvimento para ver que erro aconteceu e dentro dessa classe personalizada haver um tratamento específico de erro, né? Vamos executar a aplicação para ver como ela se comporta. Ok. Então vou digitar um número. Número 5. Ok. Aparentemente, né, o meu sistema rodou tranquilamente, né? Rodar mais uma vez. Se eu colocar aqui 500, o que vai acontecer? Deu uma exceção, seu argumento está muito alto, então ele gerou uma exceção, o software não explodiu, não houve um runtime, mas houve um tratamento dessa minha exceção, ou seja, eu estou tratando agora o que está acontecendo dentro do meu software, né? Perfeito. Agora veja bem, se eu voltar a debugar o meu programa, e nesse caso digitar uma palavra, o que vai acontecer? Houve um erro do tipo exception, um erro geral que está sendo tratado. É lógico que o desenvolvedor, nesse momento, pode colocar diversas lógicas diferentes, ou uma lógica para um tipo de exception que trate de todos esses erros, né? Na realidade, essa é uma aula que prima por mostrar uma forma diferente de se tratar as exceções dentro do C#. Fica aqui o desafio, então, faça a sua classe de exceção e comece a tratar os seus erros de uma forma personalizada, personificada, né? No caso, eu não coloquei nenhuma lógica dentro da classe que eu criei herdando de exception, mas é claro que eu poderia adicionar uma lógica aqui dentro que chamasse um método para fazer um tratamento específico dessas exceções do meu software. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado e até logo.